Bom, nós vamos iniciar então a criação do projeto do site tradicional e a primeira coisa então que a gente vai perceber é a estrutura das pastas. Então eu tenho aqui a pasta do AMP, que foi o instalador que nós usamos, que você viu no tutorial, como você deve instalar. Então ele cria essa pasta, no meu caso aqui ele criou no disco C. Dentro do AMP eu vou ter então esta pasta que é o www, que representa a pasta raiz do Apache. Todos os sites que você criar em PHP ou em outra linguagem que depender do Apache, precisa ficar inicialmente aqui dentro, né? Então eu já criei inclusive aqui a pasta do site tradicional, está aqui, né? E dentro dele estão aqui as pastas que eu disponibilizei para download. Você deve baixar inclusive o arquivo de download e extrair essas pastas. Então eu tenho aqui um vídeo e um áudio, algumas imagens que a gente vai usar, aqui também algumas fotos, né? Então essa pasta site tradicional vai ser a pasta raiz do meu site. Bom, vou entrar aqui então no Webmatrix, que é a ferramenta que a gente vai usar para escrever o nosso código. O Webmatrix é uma ferramenta gratuita, ferramenta da Microsoft, e é uma ferramenta bastante simples, leve, e ela é um editor de código, então ela não tem a parte visual, tá? Então você precisa uma ferramenta para programadores, basicamente. Bom, nessa opção abrir, eu posso escolher de onde eu quero pegar o meu site, né? E no meu caso eu vou pegar a partir de uma pasta que é exatamente aquela que eu acabei de mostrar. Então vou vir aqui, vou lá então na pasta WAMP, ó, www, tá aqui, ó, site tradicional, ok? Então esta vai ser a minha pasta raiz. Então vou selecionar essa pasta e ele vai criar então aqui um gerenciadorzinho de arquivos, ó, onde eu vou ter acesso então a todo o conteúdo que eu já copiei lá inclusive, ok? Então a partir daqui a gente consegue agora trabalhar com esses arquivos. A primeira coisa que a gente vai fazer em termos de desenvolvimento é criar uma página modelo. Essa página modelo ela vai ser usada para a gente definir o layout principal do site e depois a partir desse layout a gente irá criar então todas as demais páginas do site. Então vamos lá, eu estou aqui na pasta raiz, eu vou criar então aqui um arquivo novo. Perceba que eu posso trabalhar com várias linguagens, né? Eu quero trabalhar com PHP e o nome do arquivo vai ser o modelo.php. Legal, feito isso, vou dar aqui um OK. E aqui ele já vai iniciar então para mim o meu arquivo modelo. Aqui ele traz inicialmente essa estrutura em HTML. Isso aqui a gente chama de estrutura base, ou seja, é aquilo que todas as páginas precisam ter. Então, olha só, eu tenho aqui uma tag HTML e uma tag /HTML, né, mostrando que todas as páginas devem iniciar e encerrar com essa tag. Dentro delas eu tenho a tag head, que é uma tag importante, a tag de cabeçalho, onde ela tem o início e o fim. E depois eu tenho a tag body, que é o corpo do documento, que é onde eu vou necessariamente criar a minha página. Isso aqui você já deve saber, evidentemente, mas algumas dicas apenas importantes para a gente iniciar é isso aqui, ó. Todas as tags em HTML, elas têm abertura e fechamento. Veja, head, body, HTML, title.
Há algumas exceções, como esse caso aqui da meta, onde o fechamento é na própria tag. Ó. Isso aqui vai acontecer com algumas tags, bem poucas na verdade. A maioria seguem esse padrão aqui, ó, abertura e fechamento. Né? Muito bem. Então, como eu estou criando... e aqui em cima eu tenho, como o meu arquivo PHP, ele colocou aqui para mim uma tag em PHP para que eu possa usar posteriormente. Se eu quiser escrever algum código em PHP, ele precisa vir aqui dentro. Né? Muito bem. Então, como eu estou criando uma página modelo, eu vou definir inicialmente a estrutura principal do meu site. Essa estrutura vai ser feita com uma tag div. Então eu vou criar então aqui uma tag div e vou associar com essa tag uma classe que eu vou chamar de site. Veja o respectivo fechamento da tag div, tá? O próprio editor já colocou aqui para mim. Então o que eu fiz? Eu criei uma tag div. Essa tag div ela é uma tag usada para criar blocos, né, ou divisões dentro da página, containers. E eu associei ela com uma classe. Eu tenho aqui um atributo class, onde eu estou atribuindo a ela uma classe chamada site. Essa classe vai ser criada no CSS para efeito de formatação. Né? Então, inicialmente é só isso. Eu só vou colocar aqui um texto dizendo que isto é o site. Só pra, isso aqui depois a gente tira, só para a gente saber que aqui foi criada uma div site. Então, vou salvar esse arquivo e na sequência eu já vou criar o meu arquivo CSS para pensar na formatação. Só para você entender, eu vou abrir aqui o navegador e vou mostrar então aquela página. Como o AMP está instalado, e quando eu instalo o AMP, eu instalo o Apache é um servidor web, toda vez que eu digito então localhost, ele vai mostrar para mim a página inicial do AMP, a página inicial do Apache. Tá? Aqui embaixo, ó, ele já vai me mostrar meus projetos, né? E um deles é o site tradicional. Então, se eu clicar aqui, ele vai mostrar então lá em cima, ó, localhost /site tradicional, e aqui ele já está me mostrando as pastas e os arquivos que eu tenho lá dentro. Esse tipo de coisa aqui não pode ser feito quando o site é publicado, né? Isso aqui é um problema de segurança, inclusive, que é você mostrar todas as pastas, os arquivos, esse tipo de coisa. Mas localmente, para desenvolvimento, não tem problema. Então está aqui o meu arquivo modelo, ó, que nós criamos. Eu vou dar um clique nele. Está lá o texto que a gente colocou, mas inicialmente a página não tem conteúdo nenhum, né? E aí agora a gente vai começar então a mostrar alguma coisa. Como eu criei então aqui o site, a primeira coisa que eu vou fazer é formatar então essa classe site. E para isso eu preciso criar um arquivo de CSS. Vou vir aqui em novo arquivo. Vou pegar agora o CSS. Um detalhe importante, deixa eu cancelar aqui. Na verdade, esse arquivo CSS eu quero criá-lo aqui, ó, dentro dessa pasta de imagens. Por quê? Porque o CSS ele vai ficar associado com diversas imagens. Então, só para facilitar, eu já vou criar ele aqui para ficar mais próximo. Então, de novo, vou pegar aqui o CSS e vou dar o nome de estilo.css para o arquivo. Ok? Muito bem, está aqui criado. Deixa eu apagar isso aqui. Então, eu preciso formatar o site, a classe site que eu criei. Para formatar essa classe, eu faço o seguinte: eu vou colocar aqui ó, .site
ponto porque ele é uma classe. Daqui a pouco a gente vai ver a diferença disso aqui para uma tag. Vou abrir e fechar aqui uma chave. E aqui dentro eu vou colocar as propriedades que eu quero formatar esta regra. Isso aqui é chamado de regra em CSS, né? Então isso aqui é uma regra para a classe site. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é definir a largura do meu site. Eu vou falar que a largura dele vai ser medida em pixel, ou seja, 1000 pixels. A propriedade wide eu uso então para definir largura de qualquer objeto, né? Então, regras você cria com propriedades. E propriedades sempre terá essa estrutura aqui, ó. Nome da propriedade, 2 pontos, valor da propriedade, ponto e vírgula para finalizar. Além do tamanho, eu vou colocar uma cor de fundo só para a gente identificar onde está esse site. Tá? Então vou colocar aqui uma cor bem... deixa eu pegar aqui uma cor cinza, ok? Pronto. Então vou salvar. Pronto, então criei aqui a formatação, uma regra para formatar a classe site, e essa classe está sendo usada aqui. Só que há um problema. Eu tenho dois arquivos, ó, um em PHP, que na verdade é HTML ainda, e um arquivo CSS. Se eu vier aqui no navegador, não aconteceu nada. Estou atualizando a página, não aconteceu nada. Por quê? Porque eu preciso associar o arquivo de formatação com o arquivo de HTML. Tá? Então esta é uma das tarefas que eu preciso fazer. Essa associação ela deve ser feita dentro da tag read, ok? Pode ser que logo abaixo do title. E eu só vou fazer uma mudança aqui muito rápida. Deixa eu mudar aqui. Ok. Deixa eu ver se resolve. Ah, sim, agora ficou certo. Então eu vou fazer essa associação. Essa associação eu faço com a tag link. Aí eu coloco aqui um atributo href que eu vou dizer onde está o meu arquivo de CSS. O arquivo de CSS está dentro da pasta de imagens e o nome dele é estilos. Então vou colocar aqui imagens /estilo.css. Vou falar que esse relacionamento ele é do tipo style sheet, ou seja, que é uma folha de estilos, né? E vou falar ainda que o tipo é text CSS, ok? Vejo aqui, ó, eu faço o fechamento também dentro da própria tag. O link é também uma dessas tags que não tem necessariamente uma tag respectiva de fechamento, né? Então ficou assim, ó, link href. No href eu determino o endereço onde está o arquivo de CSS. Isso pode ser inclusive num outro site, embora não seja recomendável. Falo que o tipo de relacionamento é um style sheet, é uma folha de estilo, e que o tipo é text CSS. Essa parte aqui, ó, você pode manter ela como padrão para todos os casos, tá? Isso não muda. A única coisa que muda é aqui o endereço do CSS. Vou salvar, vou vir aqui no navegador, e quando eu atualizar, pronto, eu já tenho lá o resultado, ó. Então ele já mostrou para mim que aquela div site começa aqui e termina aqui, porque eu fixei uma largura de 1000 pixels. Essa resolução de tela que eu estou usando aqui, ela é 1366, se não me engano. Vamos só confirmar aqui. 1366 por 768, ok? Então a largura de 1000 pixels que nós fixamos, ela virá até aqui. Muito bem. Uma vez que eu fiz essa associação aqui, agora tranquilo.
Qualquer mudança que eu fizer no arquivo de estilos, ele já vai passar a aplicar automaticamente. A próxima coisa que eu preciso fazer é o seguinte: o modelo que a gente propôs a fazer, ele é centralizado. E como vocês podem ver aqui, a div site ela não está centralizada, ela está alinhada à esquerda, que é inclusive o padrão, né? Para centralizar, eu volto aqui no site e eu vou colocar então aqui um valor para o margin. Eu vou falar que ele vai ser 0 pixel alto. Isso aqui significa o seguinte: o margin ele é a propriedade externa, né, que define a margem externa, de um objeto qualquer, e normalmente a gente usa 4 valores, né? Seria mais ou menos assim, ó: margem superior 0, margem direita automático, margem superior 0 e margem esquerda automático. Quando eu coloco margem esquerda e direita como automático, acontece o seguinte, ó, pronto, centralizou. Como? Veja, a largura do meu monitor é 1366, como vocês viram. Se eu substituir 1000 pixels, que foi o que eu defini aqui para o site, vai sobrar então 366. Como eu estou dizendo que as duas margens, né, externas são automáticas, eu estou dizendo para o próprio navegador fazer esse cálculo. Então ele faz o cálculo da sobra e metade ele joga de um lado, metade joga do outro. Se eu minimizar o navegador, olha só, na medida que eu movimento, ele faz o recálculo automático, então não preciso ficar preocupando com o tamanho de monitor, ó. Beleza? Então, essa é uma estratégia bem simples para você centralizar um objeto qualquer, né? Isso significa que todo o meu site eu vou criar dentro desta div aqui, por isso eu centralizei. Muito bem, o próximo item, eu não sei se você percebeu, mas existe uma diferença aqui, ó. O site ele não encostou lá no topo, né? Isso acontece por quê? Porque todos os navegadores, eles pegam as tags principais, as tags de bloco, e eles aplicam a elas uma margem, né, varia de navegador para navegador. Então, para evitar esse tipo de problema aqui, a gente precisa zerar essas margens das principais tags. Esse recurso, a gente vai colocar ele aqui no início, ele é conhecido como, vou até colocar aqui, CSS Reset, que é você matar algumas formatações prévias que algumas tags têm. Então eu vou pegar, por exemplo, a tag Buddy, que é o caso ali, e já vou incluir outras na história aqui. Vou incluir Table, TH, TD, são tags que a gente vai usar posteriormente, tá? OL, UL, li, P, H1. O fato de eu estar colocando entre as tags separadas por vírgula é uma estratégia que significa que eu posso aplicar uma única formatação, como a gente vai fazer agora. Coloquei aqui uma chave e vou falar assim, ó: todas essas tags vão ter inicialmente margem 0 e padding 0. Conforme vocês viram aqui, o margin é margem externa e o padding é margem interna, tá? Então, independente se a tag table, por exemplo, se a diferença que ela tem, se a formatação que ela recebe inicialmente, se for de margem interna ou de margem externa, então não importa. Nesse caso aqui, ela vai receber o valor 0 para os dois casos. Como eu coloquei todas as tags separadas por vírgula, significa que essas duas propriedades aqui, ó, elas serão aplicadas para o Buddy, para o Table, para o TH, para o TD, né? É uma forma de você aplicar uma formatação única para múltiplas tags, ok?
Então vamos salvar, vamos ver o resultado, se agora tá, agora sim. Então ele zerou, está ok. Nós tiramos então a formatação inicial. Bom, para dar sequência, eu vou colocar aqui algumas tags que a gente precisa formatar também inicialmente. Uma delas é o body. Vou colocar então aqui o body. O body, conforme vocês podem ver aqui no HTML, ele é a tag principal do documento. Ele representa todo esse espaço branco aqui do navegador. Então, se você quiser colocar um plano de fundo, uma imagem, ou alguma formatação que você quer aplicar para o site inteiro, a gente costuma fazer nessa tag que é o body. Um detalhe, quando eu quero formatar classe, eu preciso colocar ponto o nome da classe. Quando eu quero formatar tag, eu só coloco o nome da tag. Certo? Site é classe, body é tag. Ok? Muito bem. O que eu quero colocar de formatação para o body? Primeiro, eu vou falar que a fonte que ele vai utilizar, fonte family, ele vai usar inicialmente a fonte Arial, e na ausência da Arial ele substituiria pela Verdana. Eu vou falar que a cor que eu quero usar é um cinza para a letra, para o color, que o tamanho da letra inicialmente será de 14 pixels. Ok? Então isso aqui eu estou fazendo uma definição universal, na verdade. E vou colocar uma imagem de plano de fundo. Então vou salvar aqui. Antes disso, só vou mostrar aqui para você. Tá lá, mudou ali a letra. Então eu quero colocar aqui uma imagem de plano de fundo. Essa imagem, ela está aqui na pasta de imagens. E está aqui, é esse fundo topo, né? Esse fundo topo, ela é uma imagem, se a gente pegar aqui na pasta, né? Vamos pegar aqui, está aqui, fundo topo. Ela é uma imagem azul, né? Um plano azul, e é uma imagem pequena, uma imagem bem pequena. Ela tem aqui dimensões 48 pixels de largura por 140 de altura, tá? Então, como que eu quero usar essa imagem? Quero usar ela da seguinte forma. Eu vou usar aqui a propriedade background image. Vou colocar aqui o caminho da imagem que eu quero, que é a pasta imagens, e o nome dela é fundo topo, e ela é do tipo JPG. Então tá aqui. Ok? Se eu deixar desta forma apenas, olha só o que vai acontecer. Opa, não aconteceu nada. Desculpa. Como o meu CSS foi criado dentro da pasta de imagens, então não há necessidade de eu especificar ela aqui. Aliás, esta foi a função, esse foi o porquê de eu ter criado aqui dentro. Então, agora sim, olha só. Então ele vai pegar aquela imagem, você vai falar, ué, mas a imagem era tão pequena, como que ele preencheu a tela inteira? Acontece que o padrão, quando você põe uma imagem de plano de fundo, é ele repetir a imagem, tanto na horizontal como na vertical. É como se ele pegasse a imagem e duplicasse ela N vezes e colocasse ela lado a lado nos dois sentidos. E aí ele gera esse plano conforme você viu. Mas não é isso que eu quero. Eu preciso controlar a maneira como ele vai fazer essa repetição. Então vou usar aqui esse background repeat e vou falar que ele vai repetir apenas no eixo X,
Então eu tenho o eixo X e eu tenho o eixo Y. Se eu falar para ele repetir só no eixo X, olha só, vai acontecer isso. Ele vai repetir só na horizontal e não na vertical. Ok? Então, beleza. Aqui está a formatação do Buddy, né? Então ele vai ter o plano de fundo branco, o site, exceto aqui na parte superior, onde eu vou ter esse fundo azul. Vou tirar agora essa cor que a gente colocou aqui no site, porque eu não vou usar ela mais. Está aqui. Posso tirar isso. Beleza. Antes de terminar essa aula, eu vou formatar ainda uma tag que a gente vai usar bastante, que é a tag A. A tag A, ela é a tag do link. Todo link que você criar em HTML, você cria com a tag A. O link em HTML ele tem duas características muito marcantes. Ele vem em cor azul e vem sublinhado. Então, eu vou falar o seguinte, eu não quero sublinhado. Então, vou falar aqui a decoração dele, o text decoration é none, ou seja, e a cor padrão que eu quero usar para os links é esta aqui. Então, ele vai substituir aquela formatação padrão do link, ou seja, nenhum link vai ficar sublinhado inicialmente, exceto quando eu especificar, e a cor dele também foi substituída por esse código. Aqui eu estou usando o código, mas você pode perceber que quando você edita aqui uma propriedade de cor, o Webmatrix já mostra uma paleta, onde você pode escolher, na verdade, a cor. Tá? Aqui no meu caso eu estou com as cores já pré-definidas, certo? Opa, CC. Muito bem. Aí o que acontece? Mas quando a pessoa passar o mouse em cima de um link, eu quero que apareça o sublinhado. Então eu vou colocar aqui a formatação do A no evento hover. O evento hover é quando passar o mouse em cima de um link. Nesse caso, ele precisa ser underline. Então, ó, link normal, text decoration none, ou seja, sem sublinhado. Passei o mouse em cima de um link, text decoration underline, ou seja, ele sublinha. Tirei o mouse de cima do link, ele volta para o normal. Ok? A cor eu não mudei, então significa que ele só vai colocar o link, mas vai manter a mesma cor que havia aqui, certo? Como a gente ainda não tem nenhum link, a gente não vai perceber ainda nenhum efeito, mas nos próximos vídeos você vai ver esse efeito então funcionando, ok? Então é isso. O que nós fizemos? Criamos o HTML modelo, definimos aqui a classe site, né, para essa div, que vai ser então aqui a nossa div principal do site. Fizemos a formatação do CSS, reset, tirando então aqui as formatações padrões que ele aplica algumas tags. Definimos o plano de fundo e algumas propriedades com valores que serão usados universalmente no meu site. Defini o link, como eu quero esse link, e a largura do site, assim como o centralizado. Detalhe importante, ó, como eu tenho superior e inferior igual, direita e esquerda igual, eu não preciso manter os 4 valores, eu posso deixar só assim. Nesse caso fica superior e inferior 0, direita e esquerda alto. O resultado é absolutamente o mesmo. No próximo vídeo a gente vai ver como criar o topo do site.